Muito boa noite. Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de geografia. Deixa eu me arrumar aqui ainda. Fala sério, vamos lá, turma. Queria parabenizar e dizer da minha importância de estar aqui, pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, turma, vamos trabalhar sobre a concentração fundiária do Brasil. Ainda falando sobre agropecuária, ainda falando sobre a questão fundiária do nosso Brasil. E no nosso episódio, nós vamos tratar a concentração fundiária no Brasil, os seus objetivos, caracterizando a estrutura fundiária, a questão da terra, as relações de trabalho e a reforma agrária no Brasil e a resolução de questões no final. Beleza, turma? Olha só, queria começar falando para vocês sobre a concentração fundiária no Brasil. Acompanhe a leitura. O território brasileiro tem como uma das suas questões políticas internas mais debatidas a temática da concentração fundiária, ou seja, a posse não democrática na maior parte das terras no espaço rural do país. Ou seja, o Brasil apresenta uma alta concentração fundiária, ou seja, concentração de terra. Isso é nada democrático, porque a maior parte da terra agrícola está na mão de um pequeno número de agricultores. Aqui, por exemplo, você observa que há uma grande concentração de terra na mão de poucas pessoas. 60%, 27%, 13% na mão de um pequeno número de trabalhadores. A questão é, vamos ver os motivos históricos da concentração fundiária do Brasil. Olha, rapidinho, só um minuto, por favor. Beleza, turma. Voltamos aqui rapidinho, falando sobre a concentração fundiária no Brasil. Olha, a concentração fundiária no Brasil ela é histórica. Ela veio desde o período colonial. Então eu queria mostrar para vocês os motivos, os motivos históricos, os motivos históricos da concentração de terra no Brasil. Concentração de terra no Brasil. Eu vou trabalhar com vocês agora o porquê que no Brasil, durante a sua história, o que contribuiu para a grande concentração de terra. Primeiro, a colonização de exploração. Colonização de exploração. Olha só, colonização de exploração. Como assim colonização de exploração? O Brasil, turma, foi colônia de Portugal. E vocês sabem que, enquanto colônia de Portugal, nós fomos explorados pelos portugueses.
dominados e controlados pelos portugueses. E esse controle, esse domínio da exploração por parte de Portugal gerou a concentração de terra. Um outro motivo que contribuiu foi o Pacto Colonial. O que quer dizer o Pacto Colonial? O Pacto Colonial, turma, quer dizer que só podiam vir para o Brasil ocupar portugueses. Consequentemente, outras nações não poderiam... Boa noite, Clarice. Outras nações não poderiam ocupar o Brasil, a não ser Portugal. E, professor, se só os portugueses podiam vir através desse pacto colonial, as terras ficaram concentradas na mão deles também. Um outro motivo, gente, que a gente pode observar, foi a criação de latifúndios, que eu vou mostrar para vocês já já o que são os latifúndios. Latifúndios, já antecipando, são grandes extensões de terra, grandes lotes de terra na mão de uma só pessoa. Se eu crio grandes lotes de terra, turma, na mão de uma só pessoa, eu estou concentrando terras. Um outro motivo histórico do Brasil apresentar uma grande concentração de terra foi o trabalho, olha só, turma, o trabalho escravo. Trabalho escravo. Mas, professor, o que tem a ver o trabalho escravo, o que tem a ver o trabalho escravo com a concentração de terra? Tem tudo a ver, gente. Porque o escravo não tinha condição de ocupar uma terra para ele. Quem é que pode ocupar terra? Homens livres. Se no Brasil o trabalho era escravo, a maioria dos trabalhadores eram escravos, como é que os escravos poderiam ter acesso a uma terra? Aí, apenas homens livres, que eram a minoria, é que podiam ter acesso à terra. Enquanto a grande maioria que era escravo não podia ter acesso à sua terra. Isso gerou o quê? Concentração de terra. Então, turma, nesse primeiro momento, porque o episódio de hoje vai tratar da concentração de terra no Brasil. E aqui eu apresento a vocês os motivos históricos da concentração de terra no Brasil. Primeiro, nós fomos colônia de Portugal, que nos exploraram, controlaram, dominaram e concentraram as nossas terras, Portugal. Segundo, não bastava ser só ter sido colonizado por eles, mas eles obrigavam o chamado Pacto Colonial. No Pacto Colonial, nenhuma outra nação ou outro país poderia vir morar no Brasil. Só portugueses. Oficialmente, só podia entrar no Brasil portugueses ou os escravos que eles traziam. Se só podiam vir portugueses, oficialmente, fora os escravos, as terras eram todas concentradas na mão deles, portugueses. E a questão da criação do latifúndio. Como eu te falei, latifúndios são grandes lotes de terra na mão de uma só pessoa. Grandes lotes de terra na mão de uma só pessoa. Isso faz o quê? Com que ocorra a concentração de terra. E por último, o trabalho escravo, como eu falei anteriormente, porque o escravo não tem condição de ocupar terra, ou seja, quem ocupa a terra, como eu falei, são pessoas livres. E naquela época eu tinha uma maioria da população de escravos, que não podiam ocupar a terra, e uma minoria livre, que ocupavam as terras. Naturalmente, as terras ficavam concentradas na mão de poucos. 2 minutos, por favor.
Mandei. E estamos de volta pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, falando sobre a concentração de terra no Brasil. Meus amigos, comecei pela história, mostrando os elementos, os fatores históricos que contribuíram para a concentração de terra no Brasil. E o negócio foi sério. Acompanhe a leitura. Em razão da extensiva concentração de renda e do estabelecimento de monoculturas voltadas para a exportação, além de uma série de fatores históricos, que esse eu já falei, o campo brasileiro é atualmente concentrado nas mãos de poucos proprietários. Observa aqui, o percentual de latifúndios por área. No Centro-Oeste, olha só, no Centro-Oeste, 75% das terras são latifúndios, ou seja, na mão de poucas pessoas. No Sudeste já cai para 33%. Olha o Nordeste, 41%. Os latifúndios representam 41% das terras. No Sul, 33% e no Norte, 25%. Professor, observa o quê? Das regiões brasileiras, olha o mapa, gente. Das regiões brasileiras, as duas que mais têm a concentração de terra é o Nordeste e o Centro-Oeste. E das duas, o Centro-Oeste, aliás, de todas, o Centro-Oeste é onde as terras estão mais concentradas na mão de poucas pessoas. Porque lá no Centro-Oeste, a agricultura empresarial, ela reina, e a familiar é muito pouca. No Centro-Oeste, a produção de soja, milho, algodão. No Centro-Oeste, você tem imensas propriedades, ou plantando ou criando gado. Há um grande criatório de gado no Centro-Oeste. Essa criação de gado aí faz com que concentre muitas terras na mão de poucas pessoas. Então você tem os fatores históricos, que eu já falei no slide anterior, e você também tem a nossa produção agrícola, que é feita em grandes projetos de monocultura. O que é isso? Uma só cultura agrícola plantada naquela imensa propriedade. Quando o agricultor vai plantar café, ele só planta café. Não, vai plantar milho, aí ele só planta milho. Então há essa grande concentração de terra na mão de poucas pessoas. Ah, professor, aqui eu queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante, que são os tamanhos das terras no Brasil. Olha, gente, a gente está falando os tamanhos das terras no Brasil. No Brasil. Fala aí, professor. Presta bem atenção. Eu vou anotar aqui para vocês, aí eu explico. Olha, o governo federal, ao longo da sua história, do Ministério da Agricultura, desde décadas passadas, resolveu delimitar as dimensões de terra no Brasil. Aí eu vou anotar aqui, rapidinho.
Eu vou explicar para vocês. Segundo o governo federal, e essas dimensões de terra são estabelecidas por lei, e no estabelecimento delas por lei, a gente observa que nós temos as seguintes dimensões de terra. O tamanho de terra, turma. Primeiro, eu tenho um módulo rural. Professor, o que seria o módulo rural? Módulo rural, gente, seria toda propriedade que é suficiente para sustentar uma família com 4 pessoas. Repito, módulo rural. Toda propriedade que é suficiente para sustentar uma família com 4 pessoas. Oxente, professor, propriedade para sustentar uma família com 4 pessoas, qual é o tamanho dela? Depende do lugar onde você mora. Repito, módulo rural, uma propriedade que dá para sustentar uma família com 4 pessoas. Isso vai depender do lugar aonde você mora. Tem lugar que para sustentar uma família com 4 pessoas, você precisa de mais espaço. Só mais espaço. E o minifúndio? É quando você mora lá naquele lugar, atenção turma, minifúndio é quando você mora num lugar cuja sua propriedade não dá nem para sustentar uma família com 4 pessoas. Ah, professor, essa terra aqui não dá para sustentar uma família com 4 pessoas. Ela é tão pequena que não dá para sustentar uma família com 4 pessoas. Aí ela é um minifúndio. Agora, se lá naquele lugar você tem até 4 módulos rurais, você é um pequeno proprietário. Se você tem de 5 a 20 módulos rurais, você é um médio proprietário. Se você tem mais de 20 módulos rurais, você é um grande proprietário. Se a sua propriedade for acima de 600 vezes o módulo rural, aí você tem um latifúndio. Ah, professor, agora eu já sei o conceito exato de latifúndio. Qual é o conceito exato de latifúndio? Latifúndio é toda propriedade que o seu tamanho ultrapasse 600 módulos rurais da região. Lembrando que olha lá em cima, turma, lembrando que o módulo rural é a propriedade que dá para sustentar uma família com 4 pessoas naquele lugar. O módulo rural, gente, que dá para sustentar uma família com 4 pessoas, varia de região para região, porque tem lugar que é mais seco, tem lugar que é mais úmido, tem lugar que o solo é mais fértil, o outro não. Então não esquece, turma. Módulo rural é a propriedade que dá para sustentar uma família com 4 pessoas no lugar, ok. Minifúndio é menor do que o módulo. Pequeno proprietário, até 4 módulos. Médio proprietário, de 5 a 20 módulos. Grande proprietário, mais de 20 módulos. Latifundiário, ou seja, quem tem um latifúndio é quem tem uma propriedade 600 vezes maior do que o módulo rural. Turma, eu fiz uma anotação boa aí, eu vou dar 3 minutos, por favor.
E turma, enfim, no Brasil nós temos uma grande concentração de terra. Mas para entender o que é concentração de terra, turma, nós temos que entender os tamanhos das terras no Brasil. E é isso que eu mostrei para vocês. Módulo rural, minifúndio, esses conceitos são super importantes para nós termos a noção do tamanho das terras. Porque como é que eu posso falar de concentração de terra se eu não falar do tamanho dessas terras? Porque, é concentrada, como assim? Não, agora eu entendi o que é um módulo rural, minifúndio, e o que é um pequeno, médio e grande proprietário brasileiro, e uma pessoa que tem um latifúndio. Aqui tem 600 vezes o módulo para cima, né? Beleza, turma? Como é possível observar nos dados da estrutura fundiária brasileira, a maior parte dos extratos de área, 42,5%, encontra-se concentrada em 8% dos imóveis. Opa, 0,8% de imóveis, que apresentam uma área média de 6.185 hectares. Gente, vocês, olha o que eu estou querendo dizer aqui, gente. Aproximadamente 1% das propriedades tem o tamanho de 42% aproximadamente. Em média, cada uma tem o tamanho de 6.185 hectares. Para você entender melhor. 1% dos agricultores, atenção turma, 1% dos agricultores controlam 42% das terras, quase a metade, e cada terrinha deles, cada uma separadamente, em média tem 6.185 hectares de terra. Isso quer dizer o quê? Muita terra na mão de 1% só. Espera aí, professor. 1% dos agricultores, 1% tem nas suas mãos 42% das terras. E cada propriedade deles, em média, 6.185 hectares. Ou seja, os grandes proprietários de terra no Brasil, concentram quase a metade das suas terras na sua mão. E cada um deles, em média, tem terra do tamanho, a sua propriedade, do tamanho de 6.185 hectares. Isso quer dizer o quê, professor? Que é muita terra na mão de pouca gente. E pouca terra para muita gente. Olha aí, ó, até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Claro, aqui é uma charge, uma ironia, uma crítica a essa concentração fundiária no nosso Brasil. É impressionante, turma, como as terras são concentradas no nosso país, principalmente nas regiões Nordeste e nas regiões Centro-Oeste do nosso Brasil. Meus amigos, é uma concentração de terra absurda. Mas agora eu estou falando da questão fundiária do Brasil. Já que eu estou falando da questão fundiária do Brasil, eu também vou mostrar para vocês a questão. Agora eu quero dar alguns conceitos de questão fundiária, agrária, agrícola. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Quando eu falar de questão, eu vou anotar aqui para explicar melhor.
Professor, eu sempre tive dúvida sobre o que quer dizer agrária, agrícola e fundiária. Fundiária, eu vou começar por ela, que está aqui embaixo, desde o início que eu venho dizendo para vocês. Fundiária é terra. Quando eu digo a concentração fundiária do Brasil, que é o tema da aula. Qual é o tema da aula, turma? Concentração fundiária do Brasil. É terra. Toda vez que eu disser, ó, gente, vamos analisar a questão fundiária. Vamos analisar a terra. Fundiária é terra. Quando eu disser, não, vamos falar sobre a questão agrícola. A questão agrícola aí é o que o agricultor produz, o que ele planta, o que ele cria. Vamos discutir a questão agrícola do Brasil. Olha só, vamos supor, né, que eu chegasse e dissesse, vamos discutir a questão agrícola do Brasil. Aí eu estaria discutindo com vocês a agricultura, a pecuária, o que eles plantam, o que eles criam. Falar das plantações, das criações, como é que se planta, como é que se cria, quais os produtos, para onde vai, o comércio, isso é questão agrícola. Agora, quando eu falar da questão agrária, aí é maior. Vamos tratar, vamos supor, né, gente, da questão agrária do Brasil. Tratar da questão agrária, aí eu vou tratar de tudo junto, ó, da terra, que é fundiária, da produção, que é agrícola, aí eu coloco a sociedade, o agricultor, vou analisar a vida dele, a questão social. Eu vou analisar aí os aspectos humanos, sociais, daquele povo que ali mora no campo. É por isso que quando a gente fala assim, ó, vamos fazer uma reforma agrária. Ah, gente, aí eu vou ter que cuidar da terra, do que eles produzem e do agricultor. Ah, se eu disser, não, vamos fazer uma reforma agrícola, aí eu vou discutir só a plantação e a criação. Não, vamos falar da questão fundiária, vamos fazer uma reforma fundiária, aí eu vou falar da distribuição das terras. Não esquece, tudo que for fundiário é relativo à propriedade rural, terra. Tudo que for agrícola é relativo ao que se planta e cria. Aí é coisa maior. Tudo que for agrária, aí junta tudo. Vou analisar a questão agrária. Aí eu vou analisar a fundiária, a terra, está dentro, a agrícola, que é a plantação, a produção, a criação. E vou analisar o agricultor. Vou analisar a vida dele, a educação, os aspectos sociais, onde eles vivem, a qualidade de vida desse agricultor. Aí eu estou analisando a questão agrária. Beleza? 2 minutos, por favor.
Estamos de volta pelas ondas do canal Educação. E turma, como eu falei para vocês, para nós entendermos esse assunto, nós temos que falar da concentração de terra. O tema da aula é concentração de terra. Aí vem a pergunta: concentração. Para entender concentração, eu tenho que saber o tamanho das terras. E vocês viram. Tamanho da terra, eu tenho um minifúndio, módulo rural, latifúndio, beleza. Então você tem o tamanho das terras. Concentração de terra. Aí você tem que entender da história. Por que no Brasil nós temos uma grande concentração de terra? Eu fui primeiro para a história. Primeiro para a história, vamos lá. Nós somos colônia de exploração de Portugal. Com isso, nós fomos dominados pelos portugueses. O outro motivo é que nós fomos trabalho escravo. O escravo não tinha acesso à terra. Outra coisa também é a questão do pacto colonial. A partir desse pacto colonial, a gente passou com o pacto colonial, só portugueses podiam vir para o Brasil. E aí é um problema, né? Então, se só portugueses poderiam vir para o Brasil, consequentemente, isso foi dificultando a entrada de outros povos no Brasil. Dificultando a entrada de outros povos no Brasil. E aí, só portugueses podiam ir para o Brasil. Consequentemente, tudo era dominado pelos portugueses. E eles exploravam, concentraram terras, demarcaram terras. Os portugueses, turma, criaram latifúndios, esses grandes latifúndios monocultores, latifúndios gigantes. E com isso, tudo estava na mão desses portugueses. E aí você tem um trabalho escravo, concentração de terra na mão de poucos. Aí você tem um pacto colonial desse. Esses foram os aspectos históricos. Aí eu também falei com vocês sobre as dimensões de terra, módulo rural, que é uma propriedade para sustentar uma família com 4 pessoas. O minifúndio, que é uma propriedade menor do que o módulo rural. Aí vem de 2 até 4 hectares é um pequeno, de 5 a 20 é um médio, mais de 20 é um grande proprietário. E quem tem 600 vezes mais é um latifundiário. Então você já tem noção do que seja um latifúndio, né? E aí depois eu fui mostrar para vocês a questão agrária, agrícola e fundiária do Brasil. Como eu te falei, fundiária é relativa à terra. Fundiária é relativa à terra. Agrícola é relativa à produção, gente. Bora falar da questão agrícola. Falar da questão agrícola é falar da produção. Beleza, questão agrícola. Beleza, beleza, beleza. Então, é uma questão agrícola no Brasil, é a questão da produção. É a questão da produção. E a questão agrária é mais ampla, gente. A questão agrária, ela envolve toda essa realidade que a gente produz no nosso Brasil. A questão da violência no campo, a questão social do campo, a pobreza que nós temos no campo. Isso é um problema muito sério. Olha, gente, o campo brasileiro, que é o Brasil, você sabe, é um dos grandes produtores rurais do mundo. Nós estamos falando de um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Então, é um grande produtor agrícola, mas que vive uma situação difícil em determinados aspectos. Tem modernidade? Tem. Tem uma infraestrutura? Ok. Mas, por outro lado, vive uma desigualdade muito séria que a gente precisa resolver essa desigualdade, resolver esses problemas sérios que nós temos no campo brasileiro. Isso aí é dificultado pela realidade rural do nosso país. E aí a gente precisa modernizar mais, claro, temos que modernizar, temos que produzir, temos sim, porém nós temos que entender que essa realidade
É um problema sério que a gente precisa discutir com mais calma, porque a violência no campo é muito forte no Brasil. E essa violência no campo acaba comprometendo a qualidade de vida, a segurança do trabalhador rural. Nós também temos o trabalho escravo, com essa grande concentração de terra, que é muito forte no nosso Brasil, e isso dificulta. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje. A concentração fundiária do Brasil. Aspectos históricos, dimensões de terra, concentração de terra, a questão rural, agrícola, agrária e fundiária. Problema no campo brasileiro e suas desigualdades. 1% controla 42% das terras, com terras em média acima de 6 mil hectares. Já já a gente volta para falar dessa história mais uma vez. Valeu, turma!